Olá, crianças! Vamos agora para a nossa correção de língua portuguesa, tá? Dos exercícios de ontem. Vamos lá? Então, nos exercícios de ontem, a gente estudou as preposições, tá? Então, lá no caderno. Destaque as preposições nas frases abaixo. Então, eu gosto de arroz com batatas. Então, com é a preposição no sentido de companhia. Arroz com batatas. Então, uma complementa a outra. Fui de ônibus até a cidade. Então, até que lugar? Até a cidade. Então, o até indica lugar. Sentei-me entre o Paulo e o André. Então, isso indica também lugar. 2. Complete as frases com as preposições abaixo. Então, a professora me pediu para ler o livro. Chorei de emoção quando você chegou. Este quadro foi feito por mim. O meu time jogou contra o seu. Fiquei nervoso diante das câmeras de televisão e as crianças foram ao jardim zoológico com o tio Heitor. Lá na página 165 tinha tirinha. Cebolinha, o almoço está na mesa. Cascão, o almoço está na mesa. Mãe, já estou à mesa. Então, observe o local onde as mães aparecem nos dois primeiros quadrinhos. O que elas estão fazendo? Elas estão avisando aos filhos que o almoço está servido. Por que só a mãe de Magali aparece do outro lado? Para marcar uma diferença. Então, ela nem chama a filha que já está na mesa. As outras mães vão buscar seus filhos em diferentes ambientes onde se faz a refeição. Já a Magali já está no ambiente onde faz a refeição, esperando pela mãe. Ela que chama a mãe para almoçar. O que significa dizer o almoço está na mesa? Então, significa que a comida está pronta e está servida. Por que a Magali não diz já estou na mesa? Porque ela não está em cima da mesa, ela está sentada à mesa, tá? Então, por isso que ela não escreveu já estou na mesa. 4. Qual é a expressão que Magali usa para indicar o lugar em que ela está? A mesa, com acento grave, que indica a crase, tá? 5. Observe as frases a seguir. Então, o prato de comida de Magali, o prato de comida com Magali, o prato de comida para Magali, o prato de comida sem Magali. Então, as primeiras e a última palavra se repetem. Então, o prato de comida é uma coisa e Magali é outra. E isso se repete nas 4 frases. Então, o que marca a diferença entre as expressões? Então, a diferença está na palavra que liga o prato de comida com a palavra Magali. Então, o prato de comida de Magali, o prato de comida com Magali, o prato de comida para Magali, o prato de comida sem Magali, tá? A diferença são as palavras que ligam as primeiras palavras à última. Ao mudar as palavras de, para, com e sem, o sentido de cada expressão foi modificado? Exemplifique. Então, sim, ao trocar as palavras, o sentido da expressão se altera, indicando posse na primeira, finalidade, companhia ou ausência. Então, o prato de comida de Magali. Então, de quem que é o prato de comida? É da Magali, então isso indica posse. O prato de comida com Magali. Então, existe um sentido de companhia aí, com Magali. O prato de comida para Magali, finalidade. Para quem que é esse prato de comida? E o prato de comida sem a Magali. Então, a ausência da Magali. Ok? 6. No quadro a seguir estão as principais preposições da língua portuguesa. Vamos organizá-las em ordem alfabética. Então, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, tá? Em ordem alfabética. 7. Leia o texto a seguir e localize e pinte as preposições de e em. A gente tem que lembrar que o de mais o o dá do, o de mais o a dá da. Então, a preposição mais o a e o o continua sendo preposição, tá? E o em mais o fica no, tá? Então, no e na também podem ser preposição em.
Então, o Brasil é conhecido mundialmente pela excelência de sua arquitetura moderna, que começou a tomar corpo nos anos 1930. Nomes como Lúcio Costa, Vila Nova Artigas, Rino Levi, Lina Bobardi, Oscar Niemeyer, Afonso Lucas Reide, João Filgueiras Lima, Paulo Mendes da Rocha, entre outros, são referências internacional do modernismo na arquitetura brasileira, tá? Em 1934, o então jovem arquiteto Oscar Niemeyer, nascido no Rio de Janeiro, em 15 de dezembro de 1907, ofereceu-se para trabalhar como assistente no escritório de Lúcio Costa e Carlos Leão, e a partir daí participa da criação de vários projetos, como o edifício Gustavo Capanema, antigo prédio do Ministério da Educação e da Saúde, no centro do Rio de Janeiro, até hoje um dos marcos da arquitetura brasileira. O conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, e o edifício Copan, em São Paulo, entre outros. Então, todos esses aí é para marcar, localizar as preposições, tá? Preposições vocês vão aprender com mais aprofundamento nos outros anos, tá? Por isso que a gente está passando bem rapidinho. 8. Observe as preposições nas frases a seguir e identifique o sentido que elas expressam. Então, o campo de futebol fica após a minha casa. Então, após a minha casa, identifica o lugar onde está o campo de futebol. Após o sinal, deixe seu recado. Em qual tempo você tem que deixar o recado? C. Estamos saindo. Até mais. Então, tempo de novo. B. Conversou comigo da escola até chegarmos em casa. Então, indica um lugar. Ele fez o trajeto em menos de 20 minutos. Indica tempo. Terminado o desfile, não havia mais ninguém na avenida. Então, lugar. Niemeyer desenhava seus edifícios com formas dramáticas e esculturais. Então, com formas dramáticas e esculturais é modo, ok? Como que ele fazia? Niemeyer combina estruturas arejadas com espaços de passagem. Então, é adição, tá? Poderia ser Niemeyer combina estruturas arejadas e espaços de passagem. Ok? 9. Leia o trecho a seguir. Então, 1956, o presidente Juscelino Kubitschek convida Niemeyer coordenar a construção que seria a nova capital brasileira, Brasília. Um concurso feito, eleger o plano geral, cidade é vencido, seu ex-chefe e amigo Lúcio Costa, que propõe Brasília a forma urbanística, um avião. Você consegue compreender o que está escrito? Por quê? Então, o texto não tem sentido, pois algumas frases parecem cortadas, truncadas, incompletas, tá? Algumas preposições foram subtraídas do trecho. Reescreva o parágrafo, completando as frases com as preposições que faltam. Então, em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek convida Niemeyer para coordenar a construção do que seria a nova capital brasileira, Brasília. Um concurso feito para eleger o plano geral da cidade é vencido por seu ex-chefe e amigo Lúcio Costa, que propõe para Brasília a forma urbanística de um avião. 170. Observe a imagem a seguir e complete as afirmações com as preposições sob ou sobre. Então, o carro está sob o avião, embaixo do avião. As malas estão sobre o carro, então em cima. A pintura do mapa foi feita sobre a lataria do carro. Já conversamos sobre o Big Ben e a Torre Eiffel? A mala xadrez está sob a mala marrom, tá embaixo. Página 171. Identifique o sentido das preposições sob e sobre nas frases a seguir. Preciso falar com você sobre o nosso time, a respeito de. Atravessamos a ponte sobre o riacho, em cima de. Esta loja está sob nova direção, então estado, uma condição. O carro passou sob o viaduto, então embaixo do viaduto. Vi um pássaro sobre o galho da árvore, então em cima. A aula de hoje foi sobre queimadas, então a respeito de.
Depois, escreva 2 frases usando a palavra sobre e 2 frases usando a palavra sob, utilizando os diferentes significados das preposições. Então, deixei meu óculos sobre a mesa da sala. A aula de hoje é sobre animais peçonhentos. Passamos sob a ponte essa tarde. Não consigo trabalhar sob pressão, tá? Então, assim a gente finaliza a nossa correção. Só vou falar um pontinho aí que a gente não leu na página 171, que é a respeito da preposição entre, tá? É preciso ficar atento ao emprego de algumas preposições. Por exemplo, a preposição entre não deve ser empregada com as palavras eu e você. O correto é empregar a palavra mim. Então, entre mim e você há uma grande diferença. Ele está sentado entre mim e você. A expressão para mim é empregada quando não está acompanhada de uma forma verbal. Então, você trouxe algo para mim? Então, quem fez a ação verbal foi o você, tá? Então, eu posso falar para mim. Entretanto, não devemos usá-la se anteceder um verbo. Nesse caso, você deve usar o pronome eu. Então, você trouxe algo para mim fazer, fica errado, tá? Então, você trouxe algo para eu fazer, tá? Mim não faz nada. Lembre-se sempre disso. Mim não faz nada. Eu faço, tá? Mim não faz. Então, quando tem alguma ação verbal, vocês não podem usar mim. Usa eu, ok? Então, assim a gente finaliza a nossa correção. Vamos agora para a aula de língua portuguesa. Beijos e até mais.